Olá, sou Igor Brasil, petiano do curso de Engenharia Agrícola da UFLA e vamos falar hoje sobre ações em questões sobre investimentos. O que iremos falar hoje? Sobre bolsa de valores, qual dinheiro investir, perfil do investidor, tipos de investimentos, análise fundamentalista, conceitos das análises e o que fazer e o que não fazer ao investir. A bolsa de valores é um mercado onde são negociadas ações de empresas, títulos de renda fixas, commodities, entre outros ativos, quando o investidor decide comprar uma ação e existe outro investidor querendo vendê-la. A bolsa é o ponto de encontro entre eles e onde é realizado o negócio. Resumindo, a bolsa de valores é onde une os investidores que são interessados em adquirir a ação de alguma empresa ou algum fundo, que seja ele de logística ou de shopping, e outros ativos, commodities, por exemplo, como milho, café e entre outros, tá? Embaixo aqui eu trouxe para vocês uma imagem que representa a bolsa, que seja a alta e a queda dela. O touro que está em verde, ele representa a alta da bolsa, por exemplo, quando a bolsa sobe em questões de mercado e tudo mais. E o urso, ele representa a queda, quando ocorreu alguma coisa de ruim na bolsa ou que seja no mercado, aquele que você está investindo, o urso ele representa essa queda. A bolsa de valores ela funciona com esse fluxograma, né? Tem outro fluxograma também que logo mais à frente a gente vai estar explicando. Mas quando tem alguém querendo comprar, que é você que está do lado esquerdo aí, o comprador, que está na imagem referenciado, cria uma conta em alguma corretora de valores. Essa corretora ela vai estar fazendo a ligação de você que quer comprar uma ação, por exemplo, da SLC, com a Bolsa do Brasil realmente. Então, nisso, quando essa empresa ela tem capital aberto para a Bolsa, ela está lá na Bolsa de Valores, quando ela realiza o IPO. Nisso, quando você faz uma ordem de compra e, geralmente, sempre tem alguém querendo vender também essa ação, e quando esses valores eles se assimilam, eles ficam similares, por exemplo, você consegue fazer com que essa ordem de compra sua seja efetivada e a ordem de venda dele também, daquela outra pessoa que quis vender aquela ação, seja concluída também. Nisso você adquire, né, essa ação. Então a corretora nada mais que na verdade a união de você com outros investidores na bolsa, na Brasil Bolsa Balcão, que é a B3. Então, como que funciona esse mercado, né? A gente tem o mercado primário e o mercado secundário. O mercado primário, as corretoras de valores vendem as ações para os primeiros investidores e a empresa recebe dinheiro diretamente ali. Aonde quando essa empresa ela faz o IPO é para estar arrecadando um dinheiro ali mais rápido para ela fazer algum investimento ou ampliação que seja. Tá? Então, essa empresa realiza o IPO, é um processo meio que longo, né? Onde essa empresa consegue vender parte de suas cotas, né, para outras pessoas. E nisso, para você comprar, você tem que ter uma conta em alguma corretora. Normalmente também ela pode ser negociada fora da corretora, né? Quando esses altos grandes, né, investidores, eles querem comprar parte dessas empresas antes dela ir realmente abrir para a bolsa para todo mundo. Então ela recebe esse dinheiro para ela estar fazendo esse investimento que seja. No mercado secundário, as ações passam a ser comercializadas entre os investidores. Então ali a gente consegue, por exemplo, eu querendo comprar uma ação da SLC e você do outro lado da tela aí que já investe, eu tenho uma conta em alguma outra corretora, queira fazer a venda dessa ação que você tem. Então ali a Bolsa de Valores junto com as corretoras fazem a união, né, desses dois investidores que querem comprar e vender ações para estar se beneficiando com isso. E aqui eu trago para vocês uma pergunta que eu quero que vocês respondam, né, pessoalmente aí cada um. Qual dinheiro é o certo da gente utilizar para investir? E antes eu vou trazer para vocês um conceito, o que é o fundo de emergência. O fundo de emergência nada mais é que um fundo, um local, né, um dinheiro ali que você vai ter guardado, que ele na verdade significa 3 meses do seu custo de vida, né? Para caso ocorra alguma coisa, você tem esse dinheiro guardado, né? Porque o investimento ele tem uma liquidez de 2 dias e dependendo do que você for investir em ações é D+2, né? Que é quando você realiza a venda, esse dinheiro demora 2 dias para cair na sua conta. Tem outros que é de 1 dia, tudo mais. Tem uns que são imediatos também. Mas é interessante você ter esse fundo de emergência guardado com uma liquidez mais rápida, né? E nisso também você pode colocar ele em algum lugar que fique rendendo também, mas é interessante você, antes de investir, ter esse fundo de emergência. Tá? Então, o dinheiro 1 é o dinheiro que está sobrando e que você não vai precisar, já com o fundo de emergência guardado. E o dinheiro 2 é o dinheiro que eu vou precisar dentro de um mês, ou aquele que preciso para sobreviver, para comprar alguma comida que seja. Então, qual dinheiro é o correto a investir? Pensou? Então, o dinheiro correto a investir, é claro, que é o dinheiro que está sobrando, entre aspas, ali,
e que, claro, que não tem nada a ver com fundo de emergência. Você já vai ter esse fundo de emergência e você vai estar com dinheiro a mais ali para estar investindo, para estar lucrando com isso. Não utilizar dinheiro que você vai precisar realmente naquele mês ou dinheiro que ali para você vai fazer alguma diferença, pois isso não é uma aposta, né? O investimento é uma coisa séria que você tem que fazer várias análises, estar certo daquilo para estar investindo corretamente. É interessante explicar que existe vários perfis de investidores. Então, quando você vai criar uma conta em alguma corretora, ela irá lhe fazer várias perguntas sobre quanto que você ganha, sua renda, o quanto você está averso a risco ou não. E nisso ela vai ver qual é o seu perfil de investidor, sendo ele conservador, moderado ou agressivo. E nisso aqui a gente vê na imagem quais são os tipos de investimentos aconselháveis, né, para cada tipo de perfil. Então tem o conservador que aconselha-se o tesouro direto, o moderado fundos imobiliários ou fundos de ações, e o agressivo ações da bolsa ou criptomoedas, por exemplo. Então, quanto mais agressivo, mais risco você vai ter. Então, qual o perfil de investidor você ali se enquadraria? Dá para você ter uma ideia em questão com essa imagem aí. Então, quando você é conservador, né, você quer só proteger o seu patrimônio. A aversão a risco sua é muito alta. E o tipo de investimento que você vai estar utilizando para estar lucrando com isso são rendas fixas, que já tem uma taxa fixa de rendimento. O moderado já tem uma média aversão a risco, né? Uma rentabilidade também ela é moderada. E a renda fixa e variável que é aconselhável para você. O agressivo ele possui alta rentabilidade, ele pode cair ou subir muito. E a aversão a risco é muito baixa, não faz diferença se perder muito. E o tipo de investimento que são aconselhados a eles são renda variável. Porque a renda variável ela tem uma maior chance a se lucrar mais, né? A render mais. Então, o perfil do investidor também, aqui a gente traz outra imagem sobre como que funciona em questão do curto, médio e longo prazo de acordo com o seu perfil. Então, de acordo com o seu perfil e quanto que você quer pegar aquele dinheiro, né, quanto que você quer ter ali de rendimento em médio, longo ou curto prazo, aqui a gente traz uma imagem que exemplifica o tipo de investimento que você vai estar utilizando de acordo com o tempo e seu perfil. Então, quais são os tipos de investimento? A gente tem a renda fixa, que ela se dá pelo Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA e debêntures. E renda variável, ações, FIIs, opções e fundos de ações. E o interessante que o que não é investimento, né? Investimento não é consórcio, não é financiamento, não é título de capitalização, não é carro próprio ou casa própria. Por quê? Esse investimento é interessante caso você consiga vender aquilo rapidamente ou lucrar rapidamente com isso, pois a questão da casa própria, entre outras coisas, né, como carro, ele deprecia muito rápido. Então não é um investimento você comprar um carro próprio, não é um investimento às vezes você ter uma casa própria para a questão de você pegar aquele dinheiro e lucrar em cima daquilo. Pois quando você quer retirar aquele dinheiro rapidamente, quando não é tão fácil vender uma casa. Então acaba que quando você precisa daquele dinheiro, você não vai conseguir rapidamente ali como se fosse uma ações que você tem a liquidez de 2 dias. E dentro de 2 dias o dinheiro já está na sua conta, caso a ordem que você tenha feito seja efetivada. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né, de renda fixa e como que funciona a sua liquidez, rentabilidade, em questão de custos com impostos também, que a gente tem que lembrar que quando você começa a investir com ações, você tem que fazer imposto de renda, declarar imposto de renda, e aonde buscar, né? Por exemplo, um CDB, que é em bancos, um tesouro direto, que pode ser no site do gov.com.br, no gov.br, e também em bancos e corretoras para títulos privados e vários outros tipos de rendas fixas que tem nessas imagens que a gente consegue ver aqui. Em questão do risco, a gente consegue ver também que tem um fundo garantidor de 250 mil para alguns tipos, como LCI, LCA, CDB, que garante que você não vai perder o dinheiro ali, que ali é um seguro realmente que já tem, caso você invista nesse tipo de investimento, que é a renda fixa, que esses que eu citei, que tem esse risco, que tem, na verdade, um baixo risco e tem esse fundo garantidor. E renda variável, que também essa imagem ela exemplifica a questão da liquidez, risco, rentabilidade e custo, e onde a gente vai buscar isso, né? Tem a renda variável, que são as ações, tem os imóveis, tem fundos imobiliários e fundos de multimercado. E aqui, como que funciona isso, como que a gente consegue investir, o que a gente tem que pagar de impostos e tudo mais.
A análise fundamentalista aconselho vocês a utilizarem o site Fundamentos. Lá ele é bem autoexplicativo e você pode consultar as ações da empresa que você tem interesse no Google também para você ver o código para estar lançando no site. Aqui, mais para frente, né, na verdade, eu trouxe um exemplo da ação da SLC, como que funciona no site, como ela fica mostrando lá. Mas antes aqui a gente vai estar falando um pouco sobre a análise fundamentalista e como que funciona cada código, cada sigla ali que tem quando você vai estar realizando aquela análise. O PL ele é o preço sobre o lucro, né? Então é considerado o mais tradicional, completo e difundido entre os indicadores utilizados pelos analistas fundamentalistas. Para chegar ao valor do PL é preciso dividir o preço de uma ação só, né, e sua cota na bolsa de valores pelo lucro líquido da empresa por ação. Então, normalmente, ao realizar essa conta, toma-se como base o valor projetado do lucro líquido para o ano corrente. Então, o PL é o preço que ela está custando sobre o lucro dela. O P/VPA é o preço-valor patrimonial. Então, o resultado desse cálculo, né, da ação pode ser maior ou menor que 1. Então, quando você tem um P/VPA menor do que 1, indica que esse papel está barato, pois seria possível comprá-lo por um valor menor do que o valor do seu patrimônio, né? Maior do que realmente ela estaria valendo ali. O dividendo yield é um indicador que pode ser traduzido como taxa de retorno com dividendos, né? Ele representa os ganhos diretos obtidos pelos investimentos na distribuição de dividendos pelas empresas das quais possuem as ações em relação ao preço pago pelos papéis. Então, para resumir, o que é o dividendo yield? Nada mais do que um aluguel, entre aspas, que a empresa paga para você por você ter aquela ação. Então, é parte do lucro dela, na verdade. Tá? Mas só para ficar mais exemplificado, é um aluguel que ela paga por você ter aquela ação. Então, ela está te pagando parte do lucro dela ali em formato de dividendo. ROI é o retorno sobre o investimento, então representa o retorno sobre o total de investimento realizado pela empresa. De maneira mais simples, né? Então ela representa a capacidade dos ativos da companhia de gerar lucro. Então o ROI de 0,3, que é 30%, por exemplo, indica que cada R$1 que você investe no ativo daquela empresa, ela gera 30 centavos de lucro. Então ele é calculado pela divisão do lucro líquido registrado durante o exercício pelo valor do ativo total. O EBITDA, então a sigla vem do inglês, né? Esse indicador também é definido como uma métrica para geração de caixa operacional. O resultado dele, né, representa em si, indica quanto as suas atividades principais estão gerando lucro, sem incluir nessa conta possíveis investimentos financeiros, empréstimos ou impostos. Indicadores econômicos, então a gente pode também utilizar de indicadores que sejam econômicos realmente do Brasil ou do mundo para a gente estar analisando aquela empresa, por exemplo, o PIB, o PNP, a taxa Selic e a taxa CDI, para ver se é interessante estar investindo naquela ação ou se é interessante investir numa renda fixa em vez de uma renda variável, por exemplo. Taxa de câmbio e inflação também, que é um indicador muito importante para ver como que está o país, por exemplo, se a inflação está muito alta ou está muito baixa, a gente consegue fazer uma análise bem interessante utilizando esses indicadores. Aqui eu trouxe para vocês, né, como eu tinha dito anteriormente, um print da tela do site Fundamentos com a ação da SLC. Aqui a gente consegue ver a cotação dela, que é 51,78. A gente vê que é a ação tipo 1. E aqui a gente consegue ver todos os dados, o volume médio dela dentro dos 2 meses, qual foi a mínima ou a máxima dela dentro de 52 semanas, o valor dela na bolsa. No dia do print ela estava R$ 51,78. Cada cota daquela ação. Do lado de oscilações, a gente consegue ver aqui quanto ela oscilou. Então, a gente vê que ela só subiu, né, dentro de 2018. Se a gente for comparar até o dia do print, ela subiu 59%. O PL, né, que é o preço sobre o lucro, a gente consegue ver aqui que é 8,24%. Conseguimos ver também o dividendo yield, que é 5,4%. Conseguimos ver o EBITDA, que é 5,21%. O crescimento recorrente 5 anos. Então, a gente consegue ver quanto que ela tem de ativo, qual é a dívida bruta dela, dívida líquida, patrimônio líquido. Então, aqui a gente utiliza todos esses dados, todos esses indicadores para estar analisando se é interessante ou não comprar essa ação. Então, aqui eu deixo para vocês o site Fundamentos. É só digitar Fundamentos no Google, procurar a ação que você quer, o código dela, e nisso você consegue fazer essa análise. Então, um último game aqui para a gente é o que fazer e não fazer ao investir. Então, cada um que eu vou lendo, vocês pensam se é certo, né, ou errado o que eu vou estar dizendo.
Então, diversificar a carteira de investimento é interessante ou não? Então, diversificar, sim, é interessante. A gente não pode investir só em uma ação ou só em um tipo de renda fixa, por exemplo, ou só em renda fixa ou só em renda variável. Então, é interessante a gente diversificar. Então, colocar todo o patrimônio em renda variável. Então, o que vocês acham? É interessante ou não? Então, não é interessante, como eu tinha dito antes. Diversifique a sua carteira. Seguir uma estratégia de investimento consolidada. É interessante a gente seguir sempre uma estratégia. A gente tem uma estratégia de investimento. Ali, se a gente vai investir sempre aquele valor por mês, ou a nossa estratégia é investir em renda fixa ou não. Então, é interessante a gente pensar sobre isso, sobre uma estratégia de investimento. E nisso a gente pode também estudar, ler livros sobre investimentos também, que ajuda muito. Investir conhecendo o seu perfil de investidor. O que vocês acham? Tem que conhecer ou não? Então, sim, a gente tem que conhecer o perfil nosso de investidor. Pois dependendo, se a gente investir em ações e o nosso perfil for conservador, a gente vê que não é tão interessante, né? A gente tem medo de risco, a gente está investindo em risco. Então, não é tão interessante assim. Então, a gente tem sim que investir conhecendo o seu perfil. Não estudar sobre investimentos. Então, é errado a gente não estudar sobre investimentos, pois aquilo ali é um dinheiro que você está investindo, né? A gente não pode estar ali jogando fora esse dinheiro. Então, é interessante estudar e saber o que a gente está fazendo. Ignorar os riscos. O que vocês acham? É certo ou errado? Então, é errado ignorar os riscos. A gente tem que prestar muita atenção em questão dos riscos, ver se é o certo que a gente está investindo ali, para a gente evitar os riscos, pois acredito que ninguém queira perder dinheiro ali investindo, a gente quer apenas ganhar. Mas é interessante a gente ter noção dos riscos que a gente corre, então não é interessante ignorar. Investir apenas para curto prazo é errado, porque a gente tem que lembrar que o investimento ali é juros, então juros em cima de juros é um juros composto. Então, quanto mais juros ali em cima, mais ali a gente vai estar, quer dizer, em questão de juros que eu penso que eu explicando, né? Para a ação está subindo, a gente está lucrando mais, então cada mês ali ela subiu um pouquinho, ou a gente tem várias cotas ali, a gente vai estar fazendo um investimento a longo prazo muito melhor. Então, juros compostos a gente rende muito mais. Então, ter constâncias. A constância é muito interessante, pois sempre você vai estar subindo gradativamente ali. E a questão dos juros compostos, como eu disse para vocês, ela funciona aqui também, né? Mas a questão do lucro composto, né? Que a gente pode dizer ali, cada mês ali o dividendo, a gente tem mais duas cotas daquela ação, o dividendo aumenta, ali ela vai render mais. Então, é interessante a gente ter a noção disso, né? Que a renda fixa, por exemplo, quando a gente vai fazendo vários aportes, aquele rendimento que, por exemplo, é de 2%, 1% ou 0,5% que seja ao mês, quando a gente coloca mais dinheiro ali, ele vai sempre rendendo ali em cima daquele outro rendimento que tinha sido anteriormente. Querer ganhos rápidos é errado, tá? Então a gente tem que pensar que investimento a gente ganha mais ao longo prazo. Então evitar o curto prazo e não querer ganhos rápidos, tá? Isso aqui não é uma aposta. Então, aqui eu trouxe para vocês, para a gente estar finalizando, algumas frases do maior investidor da Bolsa Brasileira, Luiz Barsi. Exorcize o patrimônio e contemple o dividendo. Então, não pensar tanto no quanto você tem investido, mas sim no quanto você está ganhando com dividendo, né? Que eu expliquei para vocês que é aquele aluguel, né? Que você ganha em algumas ações por tê-la. Não adote postura de um especulador e fuja do day trade. Então, não fique especulando, acho que essa ação vai subir, essa não vai, essa vai descer. Analise, faça análises, tá? E fuja do day trade, que é a questão de você comprar e vender no mesmo dia, querer ganhos rápidos, que é a questão da aposta. Procure formatar metas e quantidade de ações, não em valor financeiro. Em questão disso, a gente não pensar o quanto a gente vai ter realmente ali investido, mas em questão de quantas cotas a gente vai ter, porque é em questão de cotas que a gente vai ganhar os dividendos. Então é interessante a gente pensar realmente só nas cotas e não ali naquele valor final. Disciplina e paciência são dois fatores fundamentais ao investir. Então, sempre ter disciplina, sempre ter paciência, ter constância, saber o que está fazendo, estudar ali em questão das ações, para investir corretamente, a gente ter lucro, que é isso que a gente está buscando aqui, investindo. Então, aqui eu agradeço ao PET, trago para vocês também a frase, contribuindo com conhecimento, aqui o e-mail do PET, petagricola@ufla.br, e o nosso Instagram, @petagrícolaufla. Siga-nos que logo mais temos mais vídeos sobre vários temas diversos, questão de investimento, análises, entre outras coisas também. Muito obrigado.